Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um Basecast, o seu podcast de prevenção de perdas, onde a gente vai compartilhar assuntos relevantes da nossa área, trazer personalidades aqui da área de prevenção de perdas, liderança, trazer donos de supermercado para compartilhar ideias, conteúdos e muitas histórias legais, como as últimas que nós tivemos nos últimos episódios que foram maravilhosos. Né? Então fique por aqui, aproveite para indicar esse canal, que esse canal aqui a gente fala muito de operação de loja, a gente fala da vivência do varejo, isso daí é muito valioso, tá? Compartilha o nosso conteúdo, porque isso daí é muito importante. Comenta aqui as experiências que você tem no dia a dia de loja, porque eu tenho certeza absoluta que você vai se identificar com muitas das situações que ocorrem aqui. Eu queria mandar um grande abraço para os nossos patrocinadores, né? Primeiro deles, a Fluxer. Se você precisa gerenciar de maneira sistêmica o fluxo de trabalho, o fluxo da operação e de processos, pode contar com os nossos amigos da Fluxer, que eu tenho certeza absoluta de que o seu resultado será maravilhoso. Queria mandar um abraço também para o pessoal da Royale Contábil. O quanto que é importante a gente ter um contador voltado para supermercado, não é mesmo, Cordeiro? A gente chega em muitas redes de supermercado que a gente identifica que o contador, na grande maioria das vezes, não é especialista e só conhece o nosso mundo quem é do nosso mundo, né? Então é muito importante você ter um contador que seja do nosso segmento também, e está aqui uma grande indicação, uma grande referência no assunto. E mandar um grande abraço também para os nossos amigos da Expo Supermercados, Fabiano Polese, Sr. Clóvis Polese, que é a maior feira de mercados de bairro do Brasil. Eles vêm direto para São Paulo, fazem um grande workshop, um grande evento, fazem um supermercado modelo no meio da feira, o que é muito legal. A gente compartilha muita experiência e muito conteúdo nessa feira, tá bom? Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, uma referência no nosso segmento, que é o Daniel. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mas antes disso queria cumprimentar meu parceiro Cordeiro também para mais um podcast. Seja bem-vindo, Daniel. Mais um, né? Mais um podcast. Mais um podcast. O sexto. Parece que foi ontem, né? Parece que a gente começou ontem. Já é o sexto podcast já. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo, que estão compartilhando. Isso aqui é muito importante. Essa vivência hoje aqui, falar sobre o mundo do varejo, falar sobre prevenção de perdas principalmente, eu acho que é muito gratificante e assim, tira muita dúvida. Eu sei que tem muitas pessoas que dão alguns feedbacks pra gente. Jefferson, assisti o podcast ali, cara, tinha uma coisa ali que eu tinha uma dúvida e não tinha com quem falar. Ali é o momento certo, você conseguiu tirar essa dúvida para mim. Outra novidade também para vocês é o nosso Instagram do Basecast. Queria convidar vocês, vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu vou colocar o QR Code do Basecast e também do Base Conteúdos, né? Sim, os conteúdos. Sim. Da Base 12 também vai ter o QR Code aqui do lado. E, cara, vamos pra cima. Vamos falar nosso grupo do WhatsApp também, onde você aprende prevenção de perdas gratuitamente. Então cai para dentro do grupo, que eu tenho certeza de que você vai aprender muita coisa bacana lá, muito conteúdo legal, tá? O Daniel Brito é um grande profissional da área de prevenção de perdas. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer imenso. Obrigado, Fábio. Ter você aqui, uma honra ter você aqui. A gente já tinha marcado há um bom tempo de se encontrar. Na verdade, hoje nós nos encontramos aqui. Daniel, para iniciar, eu queria conhecer um pouco da sua trajetória, cara, no varejo, trajetória na área de prevenção de perdas e os desafios que você passou ao longo da sua jornada. Sim. Atualmente eu estou atuando como gerente de auditoria interna. Porém, minha vivência aí por mais de 10 anos foi na área de prevenção de perdas em supermercados. Mais um, Cordeiro. Mais um, né? Mais um que é raiz, né? Mais um que sofreu bastante também, né? Porque exatamente. É uma área... E uma área assim que há muito tempo que tem pouco conteúdo falando sobre prevenção de perdas. Verdade. Então é uma excelente oportunidade da gente poder se reunir para falar de prevenção de perdas no Basecast aqui.
e dificilmente a gente encontra conteúdo de qualidade que foca a prevenção de perdas operacionalmente e também a parte administrativa, de forma como a Basecast aqui está tratando nesses episódios que passaram. Eu cheguei a assistir alguns e vi que realmente vocês estão trazendo conteúdo de qualidade para quem é profissional da área de prevenção de perdas e também as outras áreas, porque quando fala de prevenção de perdas, a gente não fala só do fiscal, de um líder de prevenção. A gente fala, como eu vi aqui, vocês trazendo um profissional de açougue, que é uma área que é muito ligada à questão de gestão de estoque, que pode ali agravar totalmente o seu estoque se você não cuidar corretamente dos processos internos que você realiza ali dentro do seu açougue. Então eu tenho visto que vocês estão trazendo aqui um conteúdo que vai além do que comumente a gente se vê no mercado, que fala de prevenção de perdas parecendo que está falando de segurança privada, mas aqui eu vejo que vocês estão trazendo realmente prevenção de perdas como ela é. Pô, que legal. E um ponto importante aqui, né, é que a prevenção de perdas é uma atividade multidisciplinar. Se a gente não integrar várias áreas, a gente fica com uma visão micro do que é de fato a prevenção de perdas, né? E você também é um cara que eu vejo que agrega muito conteúdo, né? Se preocupa muito em disseminar a cultura de prevenção de perdas através do conteúdo que você posta, através do curso que eu sei que você tem também, depois divulga e também, que é muito legal. Fique totalmente à vontade, né? Falando de gestão de estoque, meus amigos, a gente sabe que é um desafio grande hoje, né? O estoque, eu costumo falar para a operação, a gente gosta muito de falar para a operação, principalmente para quem não tem conhecimento de gestão de estoque, para quando as pessoas passarem pelo estoque, elas terem a seguinte consciência, né? De que de 60% a 70% de todo o investimento daquela rede de supermercados está praticamente no estoque, está ali na gôndola, tá lá no estoque, né? E aquilo tem que passar pelo caixa, não é verdade? Sim. Aquilo, de uma certa forma, vai ter que passar pelo caixa, cara. E 3 perguntas que eu falo para elas fazerem quando passarem pelo estoque, pelo armazenamento, ao verem os produtos. Esse produto, ele tá guardado? Esse produto, ele tá protegido? Esse produto, ele tá abrigado? Por quê? Porque ele tem que passar pelo caixa. Porque senão, a verdade é que será um investimento mal sucedido. Aquilo ali, na grande maioria das vezes, já foi até pago. Não é verdade? O financeiro já pagou. O comprador já comprou, o financeiro já pagou, o conferente já conferiu, já teve todo um esforço operacional, né? O estoquista já armazenou, o repositor já levou para a loja, agora é fazer o gol. Agora tem que passar pelo caixa. E é importante transferir essa visão, né, para quem está assistindo. Voltar um pouquinho, só pegar o gancho do que você estava comentando sobre a questão da forma com que a gente debate sobre prevenção de perdas. Sim. É extremamente importante ter pessoas que tenham conhecimento e vivenciam a prevenção de perdas. Porque quando a gente vai para o piso de loja, quando a gente vai para a base operacional, eles têm uma visão muito restrita. É só o cara que vai lá e cobra. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, trazendo pessoas que vieram da base também, que têm essa experiência, acho que é mais fácil compartilhar com quem está assistindo. E aí, voltando para a questão da gestão de estoque, nossa, a gente fala tanto sobre isso. O estoque, quando você tem um volume de estoque parado, isso é capital preso. O proprietário já pagou por aquilo ali, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado mais que redobrado. Exatamente. E aí eu queria saber de você, como que você tem essa visão em relação à questão de gestão de estoque, que o assunto de hoje é falar sobre isso. Traz um pouco de insights pra gente aí sobre essa questão de manutenção, de acompanhamento de estoque. Certo. Quando a gente fala de gestão de estoque, uma gestão de estoque eficiente é aquela que permite que nós não tenhamos nem excesso de produtos e nem a falta de produtos. Porque o grande erro que ocorre quando a gente fala de gestão de estoque é quando você compra muita mercadoria de forma desacerbada, sem controle, sem saber o que realmente você precisa de comprar. E aí você tem um excesso de estoque, como já foi falado aqui, o excesso de estoque é ruim também para a empresa, porque é um dinheiro parado, é um dinheiro que você já colocou lá, empenhou, então dinheiro parado. Dinheiro parado é prejuízo.
E quando você tem a falta do produto que o cliente quer comprar, você também tem a perda de venda. Então, aí a gente já começa a ver a importância da gestão de estoque em qualquer varejo. Que a missão do varejo é comprar e vender. Sim. Então, se eu não tenho o que vender, ou se eu tenho muito para vender, nas duas situações eu posso ali estar, de um lado, perdendo venda e do outro lado tendo, de repente, por conta de validade, de queimar minha margem, porque o produto, se eu ficar com muito produto em estoque, vai vencer aquele produto, ou seja, eu empenhei um capital no produto, deixei ele parado, cheguei no momento que eu vou ter que queimar ele de uma forma ou de outra. E aí eu acabo perdendo margem, quando não, até mesmo tiro o custo lá para conseguir vender ele antes da sua validade. Você falou um ponto importante, né? Que muita gente pensa o seguinte, que essa rebaixa de preço é prevenção, cara. Não. E é uma coisa de uma reação, é uma né? coisa de louco isso, né? Na verdade é o tiro de misericórdia para, não vou nem falar empatar o game, porque não tá empatando. Não, a maioria das vezes você sai perdendo. A verdade é que na grande maioria das vezes a gente tá perdendo. E a gente tem um desafio grande de mostrar isso, né, de uma certa forma, aqui no nosso país, pelo simples fato de que as pessoas elas são muito mais reativas do que preventivas. Isso influencia e impacta diretamente dentro da empresa. Então, se o comprador não tiver a sensibilidade e a visão de compreender que o melhor dos mundos, ele comprar com margem devidamente planejada por ele, na verdade, que pague as contas, de fato, que precificar é fundamental. O cara tem que saber precificar, né, Cordeiro? Sim. Esse produto, ele entrar pelo recebimento e sair pelo checkout, se a pessoa não tiver a visão de que qualquer outro caminho que não seja esse, ou está errado, ou precisa ser pelo menos contabilizado para a gente conseguir enxergar e melhorar, a gente tem um problema. E um problema muito grande, né? Eu não sei se eu já comentei em outro Basecast falando sobre essa questão da compra, da gestão de estoque voltado para compra, mas eu acho que é importante trazer agora, porque o que você trouxe é bem verdade. Primeiro que a base, a liderança, também não tem muito essa visão, não tem essa proximidade muito grande com o departamento de compras. E já que a gente está falando de gestão de estoque, eu sempre falo, quando a gente está aplicando treinamento, quando a gente está conversando com a liderança, que a responsabilidade da gestão de estoque não é do gerente somente, não é do comprador somente, é do líder também. E aí eu trago uma experiência. Fala, o comprador vai lá e compra uma carreta de leite. Aí eu compro uma carreta de leite a R$ 5,59. Fornecedor, só vendo para você se for uma carreta. E aí, a gente sabe que o mercado ele oscila muito. Lá na indústria, lá tem oscilação de preço de embalagem, tem oscilação de preço voltado para logística. Esse mesmo fornecedor, daqui a uma semana, ele vem oferecer, eu tenho uma carreta de leite para o meu concorrente, mas ele vai estar 5,20. O que vai acontecer? Para mim que comprei uma carreta, eu tenho que acompanhar o mercado. Sim. E aí a gente acaba perdendo na margem. Entendeu? O quão é importante a gente conhecer o nosso estoque, a gente saber qual mercadoria que sai mais, qual mercadoria que sai menos, e ter essa visão, acho que é uma chave. Não, e outra, é um diferencial competitivo importante, né? Já foi luxo falar disso daqui, prevenção de perdas de um modo geral, mas hoje não. Hoje a gente fala de um diferencial competitivo importante, de modo que ganha mais quem perde menos hoje, é a briga de centavos, né? Não é verdade, Daniel? A briga de centavos, né? É estratégico, cada vez mais estratégico. Exatamente. E para muitos, cara, é uma questão de sobrevivência também. Sim. Hoje em dia, o varejista que não tem uma gestão de estoque eficiente, que realmente sabe o que tem no seu estoque, que o físico bate com o sistêmico, ele está só prolongando a sua falência, né? Sim. Agora, a pandemia... Acho que é até bom trazer esse tema aqui. A pandemia, ela revelou, principalmente no ramo... o ramo alimentar foi impactado menos com essa questão. Mas os outros ramos não alimentares, que tiveram lojas fechadas, eles tiveram muito esse impacto. Porque quem tinha uma boa gestão de estoque foi para o digital, começou a vender online e se destacou. Agora, aquele que não tinha uma boa gestão de estoque, ele foi para o digital também. Chegou no digital, começou a voltar um monte de problema. Porque o cliente entrava lá na loja dele, pela confiança na marca, na loja que ele já fazia compra, ele até comprava lá. Ele achava um site seguro. Só que comprava e quando chegava lá para a separação do pedido, cadê o produto? Não tinha no físico. E aí começou a voltar os problemas. Por quê? Não tinha uma gestão de estoque
eficiente. Eles estavam preparados para a situação, né? Essa questão da gestão de estoque, quando a gente fala, principalmente a gente que está no ramo de prevenção de perdas, né? A gente sempre olha para os dois lados, né? A gestão sistêmica e a gestão física, né? Exatamente. A questão da análise da gestão sistêmica, ela está totalmente atrelada à gestão física. Claro. Tem que ter esse contato lá, tá bom, meu sistema está dizendo que tem tanto. Mas como que eu vou fazer para garantir que essa informação é real? Eu vou ter mais contato com o meu líder e ele traz essa informação porque ele está no dia a dia, ele em contato com o produto. Eu vou aplicar cada vez mais os inventários rotativos, eu vou fazer inventários periódicos para saber o controle desse produto. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala em gestão de estoque, né, não é só o físico, mas o sistêmico é muito importante. Lógico. Para que a gente consiga ter essa informação na mão. Exatamente. Até a gente estava falando aqui sobre a questão de como o comprador vai fazer a compra, né? Que nem foi dado o exemplo da carreta de leite. Vamos pegar a mesma linha aqui de raciocínio. Então, o comprador, ele primeiro tem que entender se a loja precisa daquela carreta de leite. Porque de repente ele até sabe que vai ter a rebaixa lá com o fornecedor no mês que vem. Porque geralmente essas informações o próprio vendedor, quando o vendedor é o vendedor parceiro, ele fala, se você segurar um pouquinho aí, vai ter uma oportunidade. Mas o cara que não sabe se tem leite ou não na gôndola, para não arriscar ficar sem leite no mercado, ele acaba comprando a carreta de leite mesmo com preço acima. Então, e ele olha o sistêmico. O comprador, dificilmente ele tem acesso devia mudar, ao né? piso de loja. Realmente deveria mudar. Mas quando a gente fala de supermercados pequenos, isso é fácil o cara ir lá na loja e ver. Quando a gente começa a falar de redes maiores, é quase que impossível o comprador ir nas lojas. Então, ele precisa de se basear no sistêmico. Por isso que o sistêmico tem que passar essa confiança, né? Aí a gente pode trazer a parte da tecnologia, porque o sistema ele tem que ser um sistema confiável, não pode ser um sistema que traga insegurança na hora de fazer uma compra. E também a questão, como o Cordeiro estava abordando, a parte da gente estudar para aquela categoria de produtos, aquele nicho de produtos, aquele tipo de mercadoria que eu trabalho, qual a periodicidade que eu preciso de realizar um inventário de estoque. Seja um inventário geral, seja um inventário rotativo, qual que é a periodicidade? Será que no açougue eu tenho que fazer mais inventários rotativos ou menos inventários? Será que na mercearia, qual que é o grupo de mercadorias que eu tenho que ter mais atenção? Então, todas essas questões elas surgem porque realmente o inventário ele não tem como fugir, ele é uma das principais ferramentas que dão suporte ao corpo, podemos dizer, corporativo para tomar as decisões, né? Relacionadas a estoque da empresa. Seja distribuição, de repente a rede tem um CD. Então o comprador tem que ter visão, o que está no CD, o que está em cada filial, para que ele possa fazer a distribuição adequada. Para que não tenha uma loja que tem excesso de leite, como a gente está falando de leite, e outra não tem nenhum leite na prateleira. Mas, no geral, o estoque da companhia tem muito leite. Mas está centrado só em uma loja. Mas está armazenado no CD, parado há quantos dias? Há 30, 60 dias parado lá. Então, mercadoria no CD, em estoque, não vende, né? Então, ele tem que ter essa visão sistemicamente, o que está em cada lugar. Não, e a consequência é que gera o sistema errado também, né? Que a verdade é que eu conscientizar a operação em relação a isso, conscientizar os gestores de um modo geral em relação a isso é necessário e eu diria que é fundamental, inclusive, né? Justamente pelo fato de que parece que começa num errinho pequeno e às vezes inofensivo, não é verdade, Daniel? Exatamente. Então, houve um erro no sistema, o produto não entrou pelo recebimento, não foi devidamente registrado no checkout. Beleza. Só que isso vai me dar uma diferença sistêmica. E nesse caso o comprador compra mais ou ele compra menos. O comprador comprar mais, o produto vai ocupar um espaço no estoque que não é dele. Exatamente. E o pior é que muitas vezes não cabe na área de vendas. Comprar menos ocorre a chamada ruptura, a indisponibilidade do produto na loja. O cliente vai sair da casa dele com a expectativa de compra, chega lá não tem o produto. Tanto um cenário quanto o outro tá errado, cara. E a verdade é que
A verdade é que isso vai impactar na percepção de compra do cliente. O cara vai ficar insatisfeito, que ele saiu da casa dele para comprar, imediatamente ele vai para o concorrente. Olha só, olha o que vai desencadeando. A verdade é que a consequência disso, lá na ponta, é perder o meu cliente para o concorrente. E a gente não perde só um cliente, né? A gente fala muito desse treinamento. Quando a gente perde um cliente, essa percepção negativa, aí vai compartilhar com outras pessoas, né? E aí você acaba perdendo 2, 3, 4, 5 clientes. E o principal, a marca acaba ficando enfraquecida. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão que estava falando do comprador. A gente vai ter um podcast voltado para o comprador, trazer uma pessoa falando sobre isso. Mas como a gente está falando em gestão de estoque, indiretamente a gente está atrelando sempre o comprador com isso. Tecnologia. Hoje a gente tem N sistemas aí que fornecem indicadores e informações para a gente para facilitar esse controle. Entrada e saída de estoque, quanto está entrando, quanto está saindo dentro de determinado período, a cobertura de estoque, em quantos dias determinado produto leva para vender. E eu acho que é importante a gente trazer aqui para a mesa, que a gente fala bastante, Fábio, da questão do treinamento, né? Será que precisa também trazer o comprador para cá? Senta aqui, vamos analisar direito. Qual a forma que você está comprando? Você está analisando a entrada e saída? Você está analisando cobertura de estoque? Você está vendo onde está distribuída a mercadoria? Se está realmente centralizada em uma loja só? Se essa loja tem a capacidade de vender essa quantidade de produto dentro de determinado período? Então, acho que é importante você trazer essa visão de conhecimento, porque às vezes o comprador não tem esse conhecimento, ele está lá só comprando por comprar. E o vendedor quer vender. O cara vai sentar na mesa dele e diz, tá aqui, ó, eu consigo vender a X para você. Então, acho que essa visão do conhecimento e aproveitar a tecnologia, aproveitar as informações que os sistemas fornecem para a gente é essencial. Não só para o comprador, o gerente tem que ter essa visão de controle de estoque, de gestão de estoque, o líder principalmente, e a base no visual, subindo a informação. Certo. Agora você tocou em um ponto bem importante. Eu lembro de uma experiência que eu tive numa rede de hortifruti de alto padrão que eu trabalhei, em que o gerente da loja era quem fazia o pedido da mercadoria relacionada à FLV. Então, diariamente ele tinha lá dentro da sua rotina que fazer aquele pedido do FLV. E aí tinha muito gerente que fazia pelo olhômetro. Saía na loja, tô precisando de banana, tô precisando de tantas caixas. E o pedido dele ele pedia hoje para receber daqui 2 dias para frente. Então ele tinha que entender a quantidade que tinha, quanto ele ia vender nesse período, quantidade que ele precisava para suportar mais 3 dias. Então nem todos os gerentes tinham a maturidade de fazer esse cálculo. Sim. Entendeu? E aí, na época, nós criamos uma planilha onde ele preenchia o estoque atual, em caixas mesmo, arredondando mesmo, e aí a planilha mostrava para ele qual que era a quantidade que ele precisava com base na venda que ele teve na semana passada. A gente trabalhou também com quinzena. A primeira quinzena vende mais isso, vende mais aquilo. E aí trouxe todas essas informações por trás ali. O sistema, a planilha puxava do sistema e a planilha mostrava para ele, isso, isso, isso. Quando ele sabia que ia ter alguma coisa diferente, vai fazer muito calor. Então vamos colocar um pouco mais de melancia aqui no pedido. Vai fazer frio. Aí ele vai, vamos aumentar aqui a quantidade de mandioquinha que a gente vai vender mais mandioquinha para fazer sopa. Então, essas coisas que parecem simples, que praticamente a gente não teve custo para fazer a implantação, mas que dão muito resultado. Porque o gerente começou a entender. Não, mas isso aqui é o que eu preciso. Para que eu vou comprar mais? E antes não, eles faziam e o cara que era muito emocionado colocava lá a quantidade que vinha na cabeça. E tem bastante, né? Essa questão de trazer a compra para cá nesse momento, a gente vê cada coisa no piso de loja. Normalmente se transmite a função de comprar para um líder que às vezes não tem acesso ao sistema, cara. Você chega no piso de loja, você vai cobrar, qual que é o produto que está dando mais quebra? O hortifruti. O produto está dando mais quebra dentro do hortifruti, é a parte da hortaliça. Beleza, mas quanto que está entrando? Quem que está comprando? Ele tem essa visão de quanto que está saindo, aí você vai ver 30, 40, 50 pés de alface, e é o que a gente vivencia hoje, quando a gente faz consultoria. E a pergunta que eu faço é, como que é difícil assim a pessoa compreender? Que, no caso, eu estou falando de quem está acima da diretoria. Eu só vou dar essa função para a pessoa comprar se ela conhecer o sistema.
se ela tiver realmente o controle do que está entrando e saindo, porque senão é um tiro no pé. Claro. Muitas das vezes a pessoa que está na posição mais corporativa, na cabeça dela ela acha que o cara tem esse acesso, mas alguém ali abaixo limitou o acesso dele, mas quem está lá em cima acha que ele tem acesso às informações e está fazendo o pedido de forma adequada. Então, por isso que eu sempre gosto de falar que quem é do corporativo, ele tem que visitar a loja. Ele tem que conhecer o chão de loja, o piso, né, como o pessoal costuma falar. Ele tem que conhecer o que acontece. Então, tem que chegar lá do lado, como que você faz o pedido? Eu faço assim, assim, assim. Assim. Então, ali ele pode tirar alguns insights, pode melhorar o processo. Claro. Porque as melhores ideias, vocês que trabalham mais em consultoria, mais voltado mesmo no chão e no administrativo, que estão mais em loja, vocês devem observar. Às vezes a gente tira as maiores ideias que vão dar os maiores resultados de uma conversa ali com o repositor, com o conferente, que passa um insight ali que fala, realmente, se fizer da forma que você está falando, vai agilizar o processo, vai reduzir perda. Porque eles que estão vivenciando o dia a dia, eles que sabem. Eu trabalhando na parte de auditoria hoje, eles sabem tanto para o bem, tanto para o mal. O cara conhece o sistema tanto para fazer fraude, como também para fazer coisas boas. Então, a gente precisa de entender o que eles estão falando. Porque eles apontam as falhas do sistema. E eles apontam as oportunidades de melhoria. Mas eu costumo falar, Fábio e Cordeiro, que eles precisam de se achar seguro em passar essa informação para a gente. A gente precisa de passar essa segurança. Que a gente vai realmente dar ouvido, que é o que eles estão falando, que a gente realmente quer melhorar o processo e no final vai melhorar para eles o denominador final. Porque às vezes eles acham que o cara só vem aqui para apontar, para falar que eu estou errado. Mas a gente tem que passar a mensagem para eles, olha, eu estou aqui para te ajudar. Claro. Você vai me dar fala aí o que você precisa. Eu vim aqui para trazer solução para você. Esse ponto de contato com a operação ele é importante, né, cara? Extremamente. Pelo simples fato de que o produto está passando na mão de quem? O produto está passando na mão do conferente, do estoquista, do repositor, da operadora de caixa, do balconista. E quando falta esse ponto de contato, a verdade é que a tendência é que a gente vai ter quebra, vai ter de uma certa forma, por vários motivos. Né? Falta o ponto de contato do RH com a operação. Então a pessoa não está sendo conscientizada. Falta o ponto de contato do comercial com a operação. É que os caras não se falam, a verdade é essa. Os caras não se falam, é uma coisa de doido. E a prevenção de perdas acaba preenchendo esse espaço, né? A gente acaba sendo o elo de contato entre a alta direção, o comercial, o RH, e seja lá, mas quem for que estiver do lado administrativo do negócio, com a operação. Só que é muito importante, gente. O Daniel falou uma coisa fundamental aqui. Na grande maioria das vezes, as melhores ideias vêm do cara que está lá no chão, cara. Da base. Vem da base, não tem jeito. Isso daqui é muito importante a gente até trazer para cá, pelo simples fato de que no varejo tem alguns, como que eu posso dizer para vocês? Alguns vícios e costumes que prejudicam muito a cultura de um modo geral. Um deles eu vou começar a trazer polêmica, pode? Sim, bora. Não. Vamos falar de troca. Então, lá na empresa eles colocam uma placa desse tamanho, no setor de produtos impróprios, com uma placa de troca. Qual é a mensagem que eu estou mandando para a operação? Fica tranquilo. Tudo aquilo que vai para troca, o fornecedor troca. Mas a gente já sabe que a realidade hoje não é mais essa. A indústria já se movimenta no sentido de não fazer mais troca. Porque isso é um câncer, bicho. É um câncer para a indústria, é um câncer para o varejo de um modo geral, e imediatamente mudar o nome de troca, coloca seu nome de setor de avaria, produtos impróprios para o consumo, sei lá, menos o nome de troca é fundamental. Para a gestão de estoque, inclusive. Na verdade, para o repositor, ele parar e se conscientizar no sentido de falar, poxa, quer dizer que nem tudo que vai para troca, o fornecedor troca. Eu achava que trocava. E o esforço operacional que se faz para manter esse setor que é quase lixo.
A verdade é essa. E é um volume absurdo, né? A gente passa por algumas empresas aí fazendo consultoria e, cara, você vê espaços enormes, com mercadoria parada 3, 4 meses ali. E chega no ponto a gente fala, peraí, vamos parar um pouquinho, vamos fazer um inventário de troca. Quantas vezes a gente já fez um inventário de troca? Vamos fazer um inventário. Olha que absurdo. É porque a palavra troca, ela gera um conforto, né? Gera um conforto. Fala, não, peraí, o cara vai me trocar. Mas tem uma conta que ninguém olha. E aí eu venho comentando muito com a base operacional nas lojas aonde a gente atua. E o custo que você teve para o abastecimento, para tirar aquela mercadoria, para levar para o controle de avarias, para estar fazendo o controle de validade? Porque isso tem um custo. Claro. Não, e outras. Quer ver um debate bom? É quando o comprador fala para você no treinamento, não, mas esse fornecedor ele troca elas por elas. E ele acha que não teve nenhum prejuízo. Ele não faz a conta de que houve um esforço operacional. Eu falei, cara, o comprador já comprou. O financeiro já pagou, o conferente já conferiu, o estoquista já armazenou, não é verdade? O repositor já levou para a loja. Olha o esforço operacional de tempo, de produtividade, de tudo. Só quando esse produto chegou no caixa, ele acabou avariando. O produto ele faz o caminho de volta todinho, vai para essa salinha, onde paga-se mais um salário para alguém administrar essa sala. Ninguém faz essa conta. Tem um custo logístico. Tem um custo operacional, tem um custo, a gente fala em relação à margem, vou ter que baixar aquele produto, no caso um produto que não tem troca, ou então tem troca, não, mas baixa um pouquinho aí, não vamos trocar ainda não. Já viram isso já? Sim. Não, baixa um pouquinho. Tá bom, baixa a margem. Se não der jeito, eu troco para você. Então a troca realmente, a palavra é forte, é um câncer, mas é um câncer dentro do varejo hoje. E eu fico assim, impactado em olhar assim e falar que as pessoas aceitam de uma forma normal. A gente tem que chegar no loja, não vamos colocar o setor de troca ali, quando na verdade a gente tem que entender o porquê que está indo para troca. Prevenção de perdas é o quê? Prevenir, né? A gente achar a causa ali. Por que está acontecendo a troca? E aí vamos voltar lá de novo. Estamos fazendo o controle do produto? Então, sabe qual que é o giro desse produto dentro de determinado período? Eu tenho certeza. Eu cansei de sentar com o comprador para bater um papo nesse sentido e falar, peraí, qual que é a forma que você está comprando? A hora que o fornecedor chega para você, ó, eu tenho a te oferecer aqui 100 unidades do leite condensado X. Abre o sistema, qual que é o período de giro? Em quanto tempo você passa aqui novamente? Não, 100 é muito, cara. Eu só vendo 30. Eu vou comprar 40, que é 30 com uma margem de segurança. Porque oscila. Num dia vende mais, no outro dia vende menos. Mais que isso eu não compro. Porque é uma conta que não faz sentido. E outra, lembrando do que o Daniel falou também, né? Que está ocupando espaço. A troca também ocupa espaço. Então, tudo tem um custo. A verdade é essa. O produto que está ocupando um espaço no estoque, mas esse produto vai passar pelo caixa, ele está pagando o aluguel dele. Não é verdade? Ora, um produto ocupando espaço no estoque, aguardando troca, não faz sentido nenhum. Eu vejo dois aspectos aí. Tem que, fora os que vocês mencionaram, tem um aspecto que é como se eu estivesse emprestando sem juros o meu dinheiro para o cliente, para o fornecedor. O produto é do fornecedor, mas está dentro da minha loja. E eu já paguei pelo produto que é dele. Que ele vai me trocar se eu tiver perda, mas é dele o produto. Então tem esse ponto. Tem um ponto também que muitas das vezes essa troca ela vem como uma bonificação em uma negociação, um desconto que o vendedor ele vai dar ali para o comprador, mas aí a gente tem outro, vai levantando outros pontos. Mas será que eu preciso mesmo de comprar algo desse mesmo fornecedor que me vendeu um produto, e às vezes são produtos específicos que tem essa situação, que me vendeu um produto que não tem saída? Será que eu preciso mesmo de comprar mais dele? As armadilhas, né? E aí você entra em um vício de sempre ficar comprando e trocando um produto que nunca vende. Quantas das vezes compra troca, que a gente não vê produtos dentro do supermercado que ele não vende? Você vai estar até empoeirado. Mas qual que é o segredo aí? Eu acho que a empresa não tem que ficar refém do fornecedor. Eu não quero. Tem outro fornecedor para me atender esse mesmo produto? E são armadilhas que acontecem diariamente dentro do setor de compras. Ô amigo, eu tenho uma oferta para você aqui, ó. Eu vou te vender X produtos, mas vai sair nesse preço só se você comprar o outro. Isso não existe, cara. Tá, peraí, deixa eu ver qual que é vender esse produto.
Compensa realmente para mim? Alguém chegou a fazer a conta? Compensa? Quanto que esse produto vai ficar parado? E outra, quando a gente fala em produto parado, é capital de giro preso. Sim. E capital de giro preso está restringindo o proprietário a fazer um investimento, a talvez tratar de outros assuntos que são mais importantes. Claro. Vou trazer um insight aqui. Minha filha abriu uma loja agora, né? Eu orgulhoso. Né? Pô, vem de varejo. Divulga sempre. Aí, pô. Aí ela abriu uma mercearia pequena. Começou com um formato de bazar, e a gente vem conversando bastante. E aí eu sempre pergunto, filha, aí, como que tá? A venda tá acontecendo? Não, tá, pai, tá aumentando. Vai aumentar mais ainda agora por causa do final de ano. Mas e no final das contas ali? Como que tá pra você? Como que tá fechando o seu caixa? Ah, pai, não deu muito certo, porque eu investi 7 mil, vendi 7 mil, a conta fechou elas por elas. Tá, mas como que tá o seu estoque? Você tá comprando mercadoria pra quanto? Você tem capital de giro? Tá investindo nisso? Você tem que ter um capital de giro ali para você investir. Agora, final de ano, vai estourar de venda. Você tem que ter um estoque maior, certo? Sim. Fora disso, não, fora da sazonalidade, você tem que ter um estoque menor. E por que eu tô trazendo isso? A importância da gente sentar em mesas como essa e falar sobre gestão de estoque. Sim. Em quantas empresas hoje você entra e tem reuniões falando de resultado, disso, daquilo? Não. Pessoal, vamos falar de gestão de estoque? Como que está o nosso estoque hoje? Como que está o controle? Para vocês verem que interessante, o assunto hoje é a gestão de estoque, mas a gente está falando de comercial desde o início. Exato. Cara. É o começo, justamente, né? Porque é o começo. Né? Justamente porque é o começo. E tanto para o bem quanto para o mal. Se eu comecei errado, desencadeei um monte de problema que para sanar depois dá trabalho. Isso que a gente vem fazendo desde o primeiro Basecast, né? Além de falar de prevenção de perdas, que é uma coisa que eu sou apaixonado, aprendi a amar isso e principalmente compartilhar, é gestão corporativa, né? É a educação corporativa. Quantas pessoas estão assistindo lá e falam, cara, eu não tinha olhado com esse ponto de vista. Desse lado, né? Vamos tentar fazer diferente? E é justamente isso que a gente tenta trazer para vocês. Pessoas que têm visões diferentes, a prevenção de perdas, um controle de auditoria, um cara que é mais voltado ali para a gestão de estoque. Vamos todo mundo sentar na mesa aqui, vamos entender essa particularidade? Sim. E aí você que está do outro lado aí, peraí, é interessante para mim. Então convido mais uma vez, acompanhem, curtam, compartilhem, acompanhem o nosso canal no Instagram lá, porque esse é só o começo. Esse é o sexto, mas a gente vai para 60, 70 aí com cada vez mais informação para vocês. O Daniel vem mais vezes. Vem mais vezes, com toda certeza. É curto, Fábio. O tempo que a gente tem para falar aqui, o último nosso Basecast bateu 1h48, né? E faltou muito assunto pra gente falar. Verdade. Então tenho certeza que haverá novas oportunidades para falar, mas enquanto a gente está aqui, vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar o momento. Um outro ponto importante também que eu queria trazer aqui, a gente falou de troca, né? Quando a gente fala de bonificação, é uma outra polêmica. É justamente uma outra polêmica. Justamente pelo fato de que, cara, é muito comum você ver o comprador que muitas vezes não está treinado, não foi preparado, não entende a mecânica disso daí, né? De que quando eu falo de bonificação, tô falando de bônus. Bonificação vem da palavra bônus. Aí o cara pensa o seguinte, principalmente comprador de hortifruti, fica tranquilo porque tudo é bonificado. Qualquer problema que der com qualquer produto, qualquer falta, o fornecedor ele bonifica. Aí eu faço a seguinte reflexão. Se você for no supermercado fazer a compra de 2 kg de batata, né? 1 kg, quando você chega em casa, está comprometido. Aí você volta lá revoltado, obviamente. E o gerente de loja fala o seguinte pra você, fica tranquilo, Daniel, eu vou te bonificar, te dar mais 1 quilo. Ele tá te bonificando? Não. Ele tá dando o que é seu por direito, ele tá trocando o que é seu por direito. Agora, se ele fala o seguinte, eu vou te devolver, te restituir esse 1 quilo que estava comprometido e agora eu vou te bonificar pelo constrangimento que você passou e te dar mais 1 quilo. Agora eu estou te bonificando. Não é verdade? E tem que tomar um cuidado muito grande com esse jogo de palavras. Na verdade, que é uma coisa que gera um conforto. Gera um conforto muito grande. Imagina todos os repositores lá do hortifruti, como o exemplo aí, entendendo que tudo é bonificado. Qual o cuidado que eles vão ter com aquelas mercadorias? É verdade. Entendeu? Vai colocar, ou vai só jogar lá, virar a caixa de uma vez na gôndola, pegar o tomate lá que é mais sensível, jogar de uma vez na gôndola, ou ele vai de forma mais sucinta, colocar 1 a 1,
padronizado, até uma exposição mais bonita, mais chamativa, que vai vender mais. Então, imagine todo mundo na loja, não, tudo é bonificado no FLV. Então, para que eu vou cuidar desses produtos? Sim. Para que eu vou fazer o acompanhamento desses produtos em relação ao armazenamento deles, em relação à exposição, em relação até o cuidado da operadora de caixa? É tudo bonificado. Para que eu vou ficar fazendo as devoluções que ficam lá atrás do caixa que os clientes vão deixando? Produtos que são, às vezes, altamente perecíveis. A pessoa deixa um morango lá próximo do caixa. De repente, do calor que tem dentro da loja, nem todas as lojas de supermercado têm um ar-condicionado. E ali vai esquentando. Se não tirar aquele morango dali e fazer a devolução dele, ele vai estragar. E aí, o fornecedor, ele faz esse, como o Fábio falou, entre aspas, bonificação, essa troca, ele faz em um determinado percentual também. Porque ninguém entra no jogo para perder. Então, a partir do momento que ele vê, não, peraí, aí vocês já estão perdendo muito. Por que vocês estão perdendo tanto? Então, eu vou passar a enviar menos para vocês. O fornecedor que para de falar. Não está mais sendo um negócio viável para mim vender para vocês. Não existe fornecedor bonzinho. A verdade é essa. Exatamente. A indústria, para se manter também, tem que precificar, cara. A verdade é essa. A diferença, eu acho que o pulo do gato está justamente na prevenção. Que se eu tenho menos troca para fazer do que o meu concorrente, eu saio na frente dele. Sim. Não é verdade? Quer ver um exemplo clássico disso aí? Eu passei pelo Grupo Pão de Açúcar e eu tive a oportunidade de conhecer o CD do Hortifruti, né? Lindo, enorme. E é uma coisa que me impactou muito. A mercadoria chegava 3 horas da manhã, quando era 5 horas da manhã já não tinha mais nada. Eles não tinham estoque. Chegava a mercadoria já estava com o pedido prontinho para onde vai embora. São uma janela de 3 horas ali, a gente está falando de 100, 150 docas, a mercadoria ia embora. O que eles armazenavam? Farinha de trigo e as frutas especiais que era em câmara. O que eu quero dizer com isso? Hoje, dentro das redes de supermercados, como que está o estoque do hortifruti hoje? A gente tem inúmeras perdas causadas pelo mau armazenamento. O que a gente precisa fazer? Identificar aonde vai ficar o morango. Pode ficar fora da refrigeração? Não pode. Vai ficar onde? Na refrigeração. Mas em que lugar? Acontece também de eu nem saber que o produto ali está escondido. Sim. Eu tenho, vamos para outro produto, eu tenho laranja pera lá, uma pilha de 10 de laranja pera e embaixo lá os caras me colocaram uma laranja lima escondida que é um produto similar. Então a importância de você fazer um controle de estoque, de uma identificação e principalmente levar isso para a base operacional. Verdade. E assim também, a gente não pode esquecer de que a gestão do estoque ela é muito física também. Sim. E quem faz essa gestão física é a operação. Sim. Inevitavelmente, cara, eu conheci muito profissional de prevenção de perdas, Daniel, e estoque também, que na grande maioria das vezes não tinha lá tanta instrução assim, né? Mas o cara conhecia o estoque como ninguém. Preparava o estoque como ninguém. Tinha percepção do que é uma organização convencional de estoque, nada encostado no chão, nada diretamente encostado no teto, na parede, obstruindo extintor de incêndio, obstruindo hidrante, PV, PS, o cara muito bom, inclusive, né? Tinha a consciência de como que era a organização do estoque para o inventário, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Então, às vezes, você fala assim, o seguinte, olha a comunicação, o quanto ela é importante. Vai ter inventário tal dia, eu tenho que dar um comunicado geral, né, dar ciência geral de que haverá um inventário, depois a gente chega nesse assunto, né? O armazenamento toma ciência, mas o cara tem que saber como separar e preparar o estoque para o inventário. Concorda comigo? Sim. Que se eu tiver que separar produto no chão, separar direitinho, que às vezes não tem... a gente está falando para grandes redes que tem grande espaço, que dá para trabalhar, mas para o cara que não tem espaço também. Sim. Que muitas vezes tem que separar no chão ali, item por item, por código de barra certinho, para conseguir contar. Então a gestão física, ela continua sendo muito importante. Não é verdade? E tá na mão da pessoa simples, cara. Na mão de quem tá armazenando ali no dia a dia. Eu conheci um estoquista também, que ele colocava ele fazia a informação lá no estoque, ele escrevia assim, aqui sim, aqui não.
É simples? É simples. É básico? É básico. Mas todo mundo entendia o que ele estava querendo dizer. Pega esse e não pega aquele nesse momento. Não é verdade? Eu acho importante também a gente começar a dar autonomia àquelas pessoas que precisam ter autonomia. A gente fala muito em estoquista, né? O estoquista é o guardião ali do estoque, né? Mas a responsabilidade é só dele? Não é só dele, porque o repositor vai lá e vai buscar aquela mercadoria. Mas é a autonomia dele falar, não, aqui, bichão, aqui você não vai mexer não. Aqui tá classificado, identificado, aqui só fica esse produto. Entendeu? Fica mais fácil a localização, fica mais fácil a movimentação. E aí, voltando lá pro Hortifruti, eu acho importante a gente trazer também, porque a gente fala um pouco menos desse tópico do que o PVPS, por exemplo. No Hortifruti é PVPS, é o primeiro que entra, o primeiro que sai. E o PAPS, tem o PAPS também, ó. Primeiro que amadurece é o primeiro que sai. Esse é novo, esse eu não conhecia. Primeiro a maturar, né? Primeiro a maturar. As pessoas não têm essa visão. Oscila muito. Eu compro hoje um tomate mais maduro, amanhã o cara vai me oferecer um mais verde. Sim. Como que eu vou armazenar isso? Eu vou fazer essa rotação, vou jogar aquele que está mais maduro para cima, vou jogar o mais verde para baixo. Você vê a diferença? Sim. A gente falou sobre PVPS, primeiro que vem, primeiro que sai. O PEPS é o primeiro que entra e o primeiro que sai, mas a pessoa ainda assim tem que ter aquela visão. Peraí, ele entrou primeiro, mas a qualidade dele está diferente. Exatamente. Por isso que eu falo sobre a questão da autonomia, de você trazer informação, o quão é importante cada vez mais a gente fazer reuniões periódicas com a base operacional. Pessoal, vou mostrar para vocês hoje o que é realmente o PVPS. O que é realmente o PEPS, o que é uma gestão de estoque. Como é importante a gente compartilhar a informação com a base? Exatamente. Eu costumo falar, dentro da loja, a gente falou bastante aqui sobre a parte administrativa de compra, eu costumo falar que dentro da loja, os dois processos mais importantes dentro da loja, os dois setores, seria o recebimento de mercadorias e a operação de caixa, que é onde tudo começa e aonde tudo finaliza, ali na venda. Mas a gente sabe que existe todo um fluxo ali dentro. E fazer a prevenção de perdas é você conseguir trabalhar efetivamente desde lá do conferente até a operação do caixa. Então, quando você vai dar um treinamento de prevenção de perdas, você precisa de destrinchar ele e separar. Esse módulo do treinamento eu preciso de dar para os conferentes. É o conferente que precisa de ver se a validade está ok. Porque tem conferente que olha só o quantitativo, só se a quantidade está batendo. Ele não olha um exemplo, se o produto ele já está entrando muito maturado, de repente nem recebe. Eu tenho um tomate que está entrando só um molho de tomate aqui, nem recebe esse produto. Ou então estou recebendo uma carga de carne e você vê que o vácuo já foi estourado. Toda aquela carne está comprometida. Então, quando a gente vai dar o treinamento, tem que ser por etapa. O conferente vai ter um treinamento específico lá para o recebimento de mercadoria. O estoquista ele vai ter que ter um treinamento também focado em prevenção de perdas para a organização do estoque, de forma a prevenir perdas. E aí a gente entra na questão do PVPS, o PEPS que a gente estava falando, a questão da maturação, a questão da organização, que ele não pode colocar também líquidos acima do sólido, porque se de repente furar o líquido vai estragar o que tiver embaixo. Então, todas essas questões precisam de ser passadas para ele. Aí a gente vai para a área de venda, sai do estoque. Aí vai para o repositor. A forma que o repositor vai expor essas mercadorias, ele também tem que ter um treinamento específico ligado e voltado para prevenir perdas. Porque ele pode, de repente, colocar lá uma mercadoria que a gente considera como PAR em um local que não é monitorado, em um local que não tem muita visibilidade e facilita o furto, facilita o desvio. Ou também ele pode colocar uma sobrecarga no produto que vai danificar as embalagens e o cliente acaba não comprando. Isso eu tiro por experiência própria. Qualquer um de nós vai comprar um produto. Tem um com a caixa amassada e outro com a caixa inteira. Você vai pegar qual? Não vai pegar o da caixa amassada. Então, todas essas variantes a gente precisa de passar por área. Aí sai do repositor, vai lá para o caixa, operação de caixa. Também precisa ter um treinamento específico para a operação de caixa. Indo para o âmbito de hortifruti, se não chegar lá no caixa, a operadora vai pesar
Um exemplo de maçã. Maçã, a gente tem uma infinidade de tipos de maçã. Maçã verde, maçã Granny Smith, maçã importada, maçã nacional e por aí vai, uma infinidade. Então a operadora tem que saber identificar qual que é aquela maçã que está passando no caixa para ela colocar o código correto. Senão você vai distorcer totalmente o seu estoque ali de FLV. Aí imagina a maçã, aí ela passa lá tudo como maçã verde. Aí o comprador vai olhar, opa, tá vendendo muita maçã verde. Aí vai comprar mais. Aí ele vai comprar mais, vou apostar na maçã verde. Entendeu? Então a gente dá um monte de giro e volta pro comprador, não tem jeito. É gestão de estoque. É verdade. E um ponto importante, cara, que o Daniel trouxe aqui, destrinchando, na verdade, cada etapa de qualidade, né? Que o que ocorre no supermercado, na verdade, é isso, é etapa de qualidade. Então, quando a gente fala da movimentação do produto, que é uma coisa que a gente está se preocupando, sim, né? Quando chega no recebimento, eu passo a compreender que ali é a primeira etapa de qualidade interna. Quando eu falo de transporte, ainda está na responsabilidade do fornecedor, né? Chegou no recebimento de mercadorias, o conferente tem que conhecer muito bem a rotina, o processo e o produto, ponto. Isso. Então, aquela etapa de responsabilidade dele, ele tem que conhecer exatamente tudo, ele tem que saber tudo que ele tem que fazer para garantir a manutenção, a qualidade do produto até a próxima etapa. E passar o bastão para a próxima etapa com a certeza de que o produto está bom, né? E o cara que assume a próxima etapa, que é o cara do armazenamento. Aí a gente volta para as três perguntas, né? Esse produto está guardado, protegido, ele tá abrigado, que chegou bom para ele armazenar. Ele vai passar para a próxima etapa, que é a etapa da reposição do produto bom. E o repositor ter a consciência de que essa movimentação que ele vai fazer para a área de vendas deve ser cuidadosa também. Deve ser cuidadosa, e a menina do caixa, ela compreender que quando o produto chegar na mão dela ali, já passou por um monte de coisa. Ela já tem a responsabilidade. Já correu um monte de perigo, né, Cordeiro? O produto, cara. No treinamento de repositor, eu gosto de enfatizar pro repositor que a responsabilidade do repositor é garantir o fluxo da mercadoria desde o recebimento até o checkout, garantindo a mesma qualidade que recebeu. Agora você vê como que é, né? A gente está falando, anteriormente a entrar no assunto da questão da qualidade, a gente estava falando sobre a autonomia. Eu falei sobre dar autonomia a quem realmente precisa ter autonomia. E aí você vê a importância dos POPs. Porque quem que é o guardião ali do produto na hora que entra relacionado à qualidade é o conferente. Ele precisa ter essa autonomia. Opa, tô recebendo o produto aqui. Peraí, a qualidade não tá tão boa. E aí, para quem que ele vai falar? Quem que vai validar essa informação? No caso de perecíveis, a gente orienta que no caso do recebimento no cardápio, por exemplo, o encarregado tem que estar junto, porque ele precisa validar aquela informação. Agora, e quando, vamos pegar uma mercearia lá, você recebe um produto e está com a validade muito próxima. A gente fala, não, precisa ter pelo menos 2/3 daquela validade em favor da empresa, se fora isso eu não recebo. O comprador liga lá e fala, não, pode receber. Sim. Quem está assinando esse cheque? E aí eu vou trazer aqui a importância do POP. Fala, não, amigão, não é assim que funciona não. Esse cheque você não assina em branco sozinho, não. E se você estiver assinando, você vai ser responsabilizado. Então, criar uma estrutura muito bem formada de informação, de integração entre os setores e principalmente de normas e diretrizes. Claro. O recebimento funciona dessa forma. Quem vai validar o primeiro contato com o produto se tem qualidade ou não é o conferente. Depois disso, ele vai passar para quem? O comprador. Ele vai autorizar? Ele assinou o cheque? Beleza, a responsabilidade é dele. Verdade, um ponto importante nisso tudo é o seguinte, a frase realmente que o recebimento mais ouve no dia a dia pode receber. Pode receber, que o comprador ele não quer também correr o risco de causar uma ruptura, né? A questão aqui é de que maneira que eu vou documentar isso daí? Porque cai no esquecimento, a verdade é essa. E o recebimento, em algum momento, vai ter que prestar contas, cara. O Daniel falou uma coisa importante aqui. Porta de entrada e porta de saída. Exato. Não é verdade? Qualquer outro problema é interno, mas eu tenho que blindar a porta de entrada e tenho que blindar a porta de saída. Então, de que maneira que eu vou documentar isso? É através de um livro de ocorrências? Que seja. Sim. Mas que ele coloque informações importantes, o horário, quem autorizou a ocorrência, e no final do dia o gerente de loja tome ciência disso daí. Também. Um ponto importante que o Cordeiro mencionou e eu gosto sempre de falar é de envolver mais áreas. Então, se o produto é da mercearia,
Você viu aquela questão crítica, mesmo que o comprador tenha falado lá, não recebe. Teve lá o aval de alguém lá da diretoria e falou, não, vamos receber esse. Envolveu o encarregado de mercearia, principalmente o gerente da loja, falou, esse produto tem esse problema. Olha, encarregado, você vai receber aí no seu estoque isso aqui, mas está dessa forma. Para eles terem a ciência, porque de repente o produto que já está dentro da loja tem uma validade melhor. E aí o encarregado vai falar, não, vamos tirar da área de venda e vamos pôr isso aqui primeiro. Sim. Então, eles precisam de ter essa comunicação bem próxima, que nem perecíveis. Eu já trabalhei em redes que todo recebimento de FLV tinha o encarregado de FLV lá na doca, para assegurar a qualidade do produto. Quando era de açougue, de aves, tinha o encarregado do açougue lá para assegurar a qualidade do produto que ele vai receber. Legal. Até porque depois ele que acaba sendo a pessoa que vai ser cobrada quando o produto começa a maturar de forma acelerada. Fala, não, mas você recebeu ontem, como que... Você não está colocando na geladeira? Você está deixando o produto fora de refrigeração? Ele que vai ser questionado das perdas do setor dele. Então ele precisa de participar dessa decisão em receber ou não. A gente fala de açougue porque são produtos que maturam muito rápido. Ah, sim, claro. E aí tem aquela passagem de bastão, recebi, a partir daqui você tem que armazenar. Porque às vezes que a gente vê muito é o quê? O conferente recebeu, mercadoria está com qualidade boa, só que é uma mercadoria refrigerada. E aí fica lá na doca, lá, telha... debaixo da telha lá esquentando. Quando vai ver o potinho de iogurte já está estufado, a carne já não tá tão gelada, e tudo isso aí vai perdendo qualidade. E quando a gente não entrega essa qualidade, que nem foi falado aqui, a qualidade que eu recebi, eu entregar essa mesma qualidade para o meu cliente, o cliente vai percebendo. Peraí, mas porque sempre que eu compro carne aqui, se eu não fizer no mesmo dia, a carne fica fedendo. E quando eu compro lá naquele outro mercado, naquele outro açougue, totalmente diferente. Eu posso deixar na geladeira, fazendo outro dia e a qualidade está boa. Justamente porque também, sim, o conferente ele deve conhecer muito bem o produto, né? Mas quem é, entre aspas, o perito em carne é o açougueiro, cara. Então o conferente ele deve garantir o seguinte: o peso está correto? Temperatura. Correto, temperatura está correta. A rastreabilidade do produto, não é verdade? O CIF está lá, Serviço de Inspeção Federal, o selo do CIF, todo produto de origem animal tem que ter. O tempo de abate do produto corresponde com o que é o padrão da empresa, com o que o comprador comprou. É um outro ponto importante que se a gente for trazer para a mesa também, meu amigo, né? É carne de boi, é carne de vaca, porque às vezes acontece isso daí, né? Então o conferente ele tem que conhecer o produto, mas esses pormenores aí, inclusive se é carne de boi ou carne de vaca, é o açougueiro que vai olhar. O açougueiro vai sentir o cheiro da carne, a coloração da carne fresca, vermelho cereja brilhante, com a gordura na tonalidade da manteiga, carne a vácuo, que comumente muita gente pensa que a coloração dela, pelo fato de ser mais escura, quer dizer que está estragado, e a verdade que não é. Às vezes o conferente não sabe disso, mas o açougueiro está ali, garante isso daí. Abrir as caixas também, né, para verificar se as peças estão uniformes e verificar também a data de validade. Às vezes que dentro da caixa é uma, do lado de fora é outra. Olha o tanto de coisa, o tanto de responsabilidade que essa conferência em conjunto, né, o tanto de garantias que a gente pode dar com uma conferência em conjunto com o profissional de açougue e o conferente, né? Recebimento de carne, eu já cheguei a identificar que na caixa estava escrito picanha e dentro tinha... Acontece bastante. Tinha 100. São dois tipos de conferência, né? A gente fala bastante em treinamento de conferências. Tem a conferência qualitativa e a quantitativa, né? Eles precisam compreender isso. Mas eu queria voltar um pouquinho lá, de novo, trazer realidade, né? Quando a gente vai em loja hoje, a gente vai analisar lá um inventário, o que foi acontecer. A primeira coisa que eu vou olhar, a entrada e saída, tá certo? Quando que entrou, quando saiu a compra. E o que eu vejo bastante acontecer é o seguinte,
o comprador está errando. Mas eu não posso gerar ruptura para o meu cliente. Sabe o que vai virar isso aí? Vai virar um ciclo vicioso. Toda vez que ele errar na compra, você vai manter para atender o cliente. E já tem alguns proprietários que estão pensando diferente. Não, peraí, vai faltar, mas eu vou cobrar depois você. Eu quero que a compra seja cada vez mais assertiva. Eu quero que tenha cada vez mais qualidade. Porque é um engano absurdo você achar que não, eu comprei o produto com a qualidade X, mas aí eu ainda consigo vender ele. Eu consigo dar um jeitinho brasileiro ali? Não, tá errado. O cliente, a primeira coisa que ele compra é qualidade. Sim. A venda do produto não tá tão relacionada a preço assim como a gente acha. O preço é um atrativo, mas o que o cliente vem buscar é qualidade. Você prefere comprar um contrafilé por R$20 cheio de gordura lá, uma qualidade não tão boa, ou você pagar R$29 e comprar... É o contrafilé. Cara, me satisfez no final de semana. Eu tive um churrasco maravilhoso. Então, eu acho que as pessoas que estão acima, que têm esse poder de tomar decisão, tem que colocar cada vez mais na mesa como que o jogo deve ser jogado. E peraí, a responsabilidade é tua. Se tu comprar fora do padrão, eu vou te responsabilizar. Mas antes disso, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre compartilhar informação, mostrar para eles como que funciona o jogo, precisa ser realizado. Claro. Exatamente. Claro. Quando a gente fala de qualidade, principalmente de carne, entra na questão também de rendimento, né? Às vezes você está pagando mais barato, mas está levando sebo, não está levando carne. Ou então no vácuo líquido, né? Carne exatamente. Está levando líquido lá dentro do vácuo e achando que está levando carne. Então, o comprador ele precisa de entender isso. Esse fornecedor me passa 5% mais barato. Mas o açougueiro tem que tirar 10% ali de gordura, 10% de gordura. Que ele não tiraria do outro, que é 5% mais caro. Sim. Então, na verdade... Quem está mais barato é aquele que o preço final tá com o preço mais alto. Porque a empresa, o objetivo dela é gerar lucro. Não vamos dizer assim, ter mais venda. Geralmente, quanto mais você vende, mais você tem lucro. Mas se você estiver trabalhando certo, se você estiver trabalhando errado, quanto mais você vender, mais prejuízo você vai ter. É ilusório, na verdade. É ilusório. Né? É bem ilusório. Sabe o que é complicado? A gente estava falando sobre a questão da informação, né? Tem que integrar todas as pessoas. Hoje em dia é tão fácil, cara. O WhatsApp tá aqui, ó. Não vou usar o WhatsApp porque é uma ferramenta que não é corporativa, que eu acho que está errado, que cada vez mais ela está mais corporativa do que nunca. Tá bom, mas a gente tem tecnologia em sistemas que dá para você mandar input de mensagem na hora e cai no correio lá do comprador. Então, quer dizer, eu estou recebendo lá, peraí, não está fora da qualidade. Ô, seu encarregado, tá aqui, ó. A qualidade não tá tão boa. Qual que é a grande dor hoje? Vamos voltar lá pro açougue. Eu tô recebendo mercadoria do açougue e o líder não pode estar no recebimento. Sabe por que o líder não está no recebimento? Porque ele está executando a função do balconista, está cortando carne. E ele não deveria estar cortando carne, ele deveria estar garantindo a qualidade dos produtos, a venda, o estoque. E aí fala, não, Jefferson, realmente não dá para colocar o líder lá. Vamos tentar uma outra forma? Tá bom, vamos gerar uma outra ferramenta que vai gerar essa mensagem e ele terá a obrigação de ir até o recebimento, já que não é para ele estar lá. Mas eu penso o contrário. O líder encarregado do hortifruti, do açougue, tem que estar lá para garantir essas informações. A primeira responsabilidade é do conferente, ele foi treinado, capacitado para aquilo, entende e tem o conhecimento para validar essa informação, mas quem finaliza é o encarregado. Sim. E tem que tomar um cuidado muito grande também, no sentido de cada pessoa compreender muito bem a sua responsabilidade. Porque a partir do momento em que eu tenho uma tarefa que tá na missão de duas pessoas para resolver, eu tenho um problema. Compartilha. Quer ver um que é clássico? Um exemplo clássico. O armazenamento. O estoquista coloca a culpa no repositor, o repositor coloca a culpa no estoquista e o estoque fica bagunçado. E ninguém organiza nada. E pior, quem está auditando? Quem está auditando? Empresas que não têm o departamento de prevenção de perdas, por exemplo. De quem que é a responsabilidade de ir lá e auditar? É do líder? É do gerente? Aí vou voltar de novo. Às vezes o gerente não vai no depósito porque ele está fazendo as funções do encarregado. Já pegaram o gerente abastecendo? Então. Quantas vezes o gerente entra dentro do setor do açougue? Polêmica, hein? É verdade. Quantas vezes o gerente entra no setor de hortifruti? E aí você faz uma reunião com o cara, peraí, sua quebra tá assim, 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 por causa disso, disso e disso. O cara não sabe o que tá acontecendo. Porque transferiu a responsabilidade pro encarregado, que é a responsabilidade dele manter, mas do gerente também é corresponsável, tem que ir lá e auditar. Sim. Eu queria que o Daniel até falasse um pouquinho acerca da importância da auditoria, né, justamente porque pelo simples fato de que muita gente que está assistindo aí vai se identificar também que esse acompanhamento ele para no meio do caminho.
Então, muita gente faz o seguinte, a gente vai implantar prevenção de perdas aqui, né? Vontade todo mundo tem, vamos implantar prevenção de perdas, aí vai seguindo um caminho, mapeia o processo, identifica os pontos vulneráveis, né? Desenvolve o processo, legal, treina o time com base no processo, apliquei o treinamento, só que acha que parou aí. Depois dessa etapa do treinamento não tem mais nada, cara. E aí o que acontece? O processo para. A própria palavra processo já deixa muito claro que é difícil, incomoda. O cara começa a burlar o processo ou não dar a devida atenção, né? Começa a sabotar. Fala, às vezes a pessoa pensa, eu dirijo muito bem, dirijo há 15 anos. Pra que eu vou ficar dando certo o tempo inteiro? Eu dirijo bem, cara. E não tem ninguém Já olhei no retrovisor. Já olhei no retrovisor, dirijo bem. Não é verdade? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da auditoria nessa etapa da prevenção de perdas, Daniel. Sim, como você falou, a prevenção de perdas ela vem para ajudar a operação no desenho dos processos, e a auditoria ela entra para verificar se a operação está executando o processo conforme está documentado lá no POP, no livro do POP, para ver se o operacional está praticando aquele processo. Então, no geral, a função da auditoria é essa. Chegar, deixa eu ver se o conferente realmente está medindo a temperatura do caminhão antes de começar o descarregamento. Deixa eu ver se o conferente está colocando o laser do medidor, vamos ir nesse sentido, na parede, no produto ou na ventoinha. Tá colocando o Thermo King, tá? No Thermo King lá, da ventoinha do Thermo King. Aonde que ele está colocando? Porque a gente, assim, na prática, vamos um pouco para a prática. Na prática tem muito motorista que desliga o Thermo King, vem com o Thermo King desligado, a carga quente, quando está na porta do recebimento. Quase chegando, até chega lá de madrugada, vou ligar o Thermo King agora. Aí quando ele liga, o conferente, tudo gelado. E chama o conferente pra porta lá, aquele vento geladinho. Fábio, uma vez eu tive um problema com recebimento de carne que eu não esqueço, cara. Eu tava acompanhando a portaria, eu já era líder, tinha um fiscal meu lá, e aí o fiscal me ligou, falou, Jefferson, o negócio é o seguinte, a mercadoria tá fora da temperatura. E aí eu fui lá, não, mas o que tá acontecendo? Não, realmente tá fora, e o motorista justificando. Sabe o que ele justificou pra mim? Pô, chefe, a empresa não fornece tanto combustível que a gente precisa, a gente desliga o Thermo King pra economizar. Fala, é um absurdo, cara, isso é uma loucura. Mas eu queria fazer duas perguntas pra você. Primeiro, em relação à auditoria, qual que é a importância da etapa da auditoria dentro de um supermercado, vamos dizer assim, e a segunda é como lidar, porque a gente sabe que tem muita resistência. Qual que é o segredo para você fazer a auditoria e lidar sabe, lidar com... Sabe o cara do circo? Você tá dois pratinhos ali balançando. Você é visto ali como carrasco lá ou não? A gente sempre é visto como os carrascos, né? Como lidar com isso? O dedo duro, assim, chegou o dedo duro. Assim, muito vai da forma que a gente aborda as pessoas, né? Então, a gente sempre precisa abordar de forma que a pessoa entenda. Não, ele está aqui para ajudar a gente. Garantir o processo. Garantir o processo. Né? A gente todas as pontuações que a auditoria ela faz tem que ser baseada no que está documentado, do que foi passado, como o Fábio falou, que foi treinado, que o cara passou pelo treinamento, ele não tem como questionar. Legal, então, o cara que assinou lá a listinha de presença do treinamento, que passou todos os processos lá que ele deveria seguir, que ele tem lá acesso ao book de POP para consultar quando tiver dúvida. Então, ele tem todos os recursos que possibilita ele a fazer o processo. Então, ele não tem por que questionar que não fez. Então, isso aí ajuda muito. Agora, quando a gente entra em um cenário de um local que a gente não tem processo desenhado, não tem nada formalizado, não tem nada documentado, aí a auditoria encontra muito mais resistência. Porque o cara vai falar, mas você nunca falou que é para ser assim. Por que você está me cobrando isso? Você nunca me explicou isso aqui. Aquilo lá que você pontuou, eu não concordo. Mas quando a gente vai como auditoria, independente se ele concorda ou não, está no processo, está documentado, ele tem acesso a esse processo, então ele vai ser pontuado se ele estiver fazendo fora do processo. Tem que ser cumprido. Então, assim,
concordando ou não, ele tem que executar. Não concordo. Executa e sugere uma melhoria. Exato. Mas nunca não executar o que está formalizado ali. Porque assim, os POPs, né, os processos operacionais padrão, eles são padrão, mas eles não são engessados. Se amanhã eu identificar que eu posso fazer de uma forma mais eficiente, que vai me gerar menos custo, menos perda, por que não mudar? Por que não alterar aquele processo? Então, a gente sabe que as tecnologias evoluem, o nosso conhecimento ele vai a cada vez encorpando mais e a gente precisa de colocar tudo isso dentro do processo. Então, eu sempre costumo falar essa frase. Não concorda? Continua fazendo. E sugere uma melhoria. Porque às vezes é fácil a gente apontar e falar, não concordo. Mas na verdade eu que não quero ter o trabalho de executar. Exato. Sim. E aí eu falo que não concorda. Se você não concorda, você tem uma forma melhor para fazer. Então sugere essa forma. Sabe o que eu vejo, Fábio? Eu acho que o grande segredo para que a gente consiga entregar os processos e principalmente fazer com que a operação compreenda o processo de auditoria está relacionado à cultura. Eu mudei muito o meu pensamento em relação a como aplicar prevenção de perdas quando eu comecei a compreender isso. Antes era mais fácil chegar, tá errado, bicho, precisa corrigir, vamos fazer assim, assim, assim. Mas por quê? As pessoas não compreendiam por que teria que ter sido feito dessa forma. E a cultura de prevenção de perdas, a cultura de enxergar aquela empresa com olhar de dono mesmo, eu acho que ela tem que vir à tona. Porque eu vejo hoje tipos de clientes diferentes. Aquele cliente onde você tem essa dificuldade, a pessoa fala, não, ninguém nunca me falou isso. Por que a gente vai começar a fazer isso agora? Você tem que ter aquele trabalho de formiguinha, vem cá, senta aqui, vamos fazer o treinamento, vamos capacitar, e aí fica mais fácil. Como tem clientes que a cultura já está implantada ali, não, realmente não pode fazer, vamos fazer diferente. Então, eu acho que, não tenho certeza, a cultura de prevenção de perdas subindo, junto com a educação corporativa, com treinamento, capacitação, POP, auditoria constante, os indicadores descendo para a base operacional. Por quanto que deu o mês passado? A base hoje sabe quanto que foi o resultado do mês passado de quebra? Muitas vezes não sabe. A informação não desce. Aí você vê o tanto de coisa que a gente tem que aplicar para fazer com que o processo aconteça e que o resultado chegue. Né? Não, eu vou além também. Às vezes a informação chega nas mãos do líder, desceu, né? E ele não sabe o que fazer. E tem vergonha de falar. Então ele pega aquele relatório lá, valiosíssimo, porque já houve todo um esforço operacional para guardar o processo de prevenção de perdas e o histórico subir para o sistema para voltar nesse formato de dados, né, vale ouro para a gente, mas o cara pega aquilo ali, coloca na gaveta e ninguém chega lá para pegar na mão dele e falar, vamos fazer alguma coisa, o que você pode fazer? Dá um direcionamento. A performance de um inventário para o outro deve melhorar. Não que a gente não vá continuar tendo problema, a gente vai continuar tendo problema, né? Mas que sejam outros, na verdade? Sim. De um inventário para o outro. Se a gente for entrar em inventário aqui agora também... Não, vai longe. Vai longe. Indicadores também, se for falar de indicadores, vai longe. Porque tá gostoso o papo aqui, não tá? Tá, e flui, né? Eu falei, a flui, e assim, é muita coisa, deixei passar muita coisa. Tem algumas coisas que ele falou ali, eu falei, opa, vamos falar, não vamos falar, e o assunto vai acontecendo. Mas vai ficar o convite para você que tá assistindo, o Daniel vai virar em outras oportunidades aqui, tá? Viu o quanto que esse cara agregou, então escreve aí, traz o cara de novo. Não tem jeito, né, Cordeiro? Não tem jeito. Vai ter que vir de novo, né? Vai ter que vir de novo. E assim, nunca, da mesma forma que os processos eles têm que estar sempre atualizados, eu acho que o assunto de prevenção de perdas tem que ser constante. Sim. A gente falou no começo sobre liderança num outro podcast. Vamos ter que trazer liderança de novo. Compras e liderança. Só para finalizar, só para não estender muito, o que eu vejo é que tem muitos líderes que têm medo realmente da comunicação, e a comunicação é a grande dor para quem está na liderança. Eu lembro quando eu fiz o treinamento, e foi bem claro isso, porque explicaram para a gente, falaram, não tem problema você ter medo de falar, principalmente, mas com o tempo você vai ganhando corpo, você vai ganhando experiência e vai ficar mais fácil para você, mas você precisa dar o primeiro passo. Se hoje eu falo tão bem assim, comunico bem assim, é porque eu tive a coragem, não, peraí, eu quero aprender mais, vamos enxergar esse mundo, e isso me trouxe muitas facilidades na hora de conseguir trazer o resultado, porque eu me comunico bem com a minha equipe, eu levo a informação para ela, eu acabo
trazendo a confiança, elas veem confiança em mim e o resultado acaba aparecendo. Legal. Pessoal, a gente vai finalizar, tá? Mas antes de finalizar, eu queria que o Daniel desse algumas dicas aqui pro profissional de prevenção de perdas que está iniciando, Daniel. Ou para quem quer entrar na área de prevenção de perdas, um dia ser um auditor como você é, o que a pessoa tem que fazer? Então, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que ter vontade de aprender. Porque a área de prevenção de perdas é uma área que você está em constante aprendizado. E a gente falando de prevenção de perdas, fala de comprador, fala de conferente, fala de repositor, fala de operação de caixa. E aí a gente está falando só de um nicho aqui que era relacionado à gestão de estoque. Então, em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa que esteja disposta a sempre estar em constante aprendizado. Sempre aprendendo algo novo. Então, nunca não tem nada para fazer numa loja. Tá mais livre aqui na área? Deixa eu encostar ali do lado do açougueiro e entender como que funciona o processo lá dentro do açougue. Então, eu acho que o profissional que ele quer se destacar dentro da prevenção de perdas, ele tem que conhecer um pouco de cada área. Ele não precisa de ser um especialista de cada área, mas ele precisa de conhecer um pouco de cada área. Até porque é conhecendo um pouco de cada área que ele vai achar aonde que está escoando e indo embora as mercadorias que não passam pelo caixa, mas que faltam no inventário. Então, acho que o ponto principal para quem quer se destacar em prevenção de perdas tem que estar em constante aprendizado e tem que correr atrás. Correr atrás porque a gente falou aqui e ainda é muito escasso conteúdos, cursos, palestra, treinamento sobre prevenção de perdas. Diferente de outras áreas que você vê aí a rodo. É tanto que foi recentemente que saiu o primeiro MBA de prevenção de perdas, que não existia. Então, por aí a gente já vê que é uma área que a pessoa tem que ser interessada, tem que querer ir atrás, querer ir aprender, não se acomodar. Às vezes a pessoa entrou lá como fiscal de prevenção de perdas, eu acho que vai até alongar um pouco aí, né? Mas quando eu comecei a trabalhar na prevenção de perdas, eu comecei a trabalhar de fiscal de prevenção de perdas em loja. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar, meu pai pegou e falou para mim, cuidado, porque quem entra na área de segurança acaba se acomodando e não evolui. Só que aí eu estava fazendo faculdade de gestão de qualidade e eu comecei a vincular os processos que fazia na loja com a melhoria dos processos que eu estudava lá na faculdade. Eu falei, não, a prevenção não é segurança. Prevenção não é pegar o cara que está furtando. Isso aqui é só uma parte. A parte mais interessante está por trás disso. Só que o corporativo, na sua maioria, posso falar, eu passei em algumas redes, a sua maioria, ele não passa esse conhecimento para a base. Ele só fala para a base, você tem que fazer isso, você tem que cobrar isso. Mas não fala por que você tem que cobrar. Se você não for interessado para entender os porquês, você vai continuar fiscal. Eu vou na loja que eu comecei como fiscal há mais de 10 anos atrás, eu vou lá e tem gente que está lá como fiscal, que já estava há mais de 5 anos, ou seja, a pessoa tem 15 anos trabalhando como fiscal, porque a pessoa não se interessou em ir atrás, de entender os porquês. Então, acaba se acomodando. Então, eu trago sempre essa ilustração que é algo real que aconteceu comigo. Meu pai falou, sim. Não vai se acomodar, porque quem entra nessa área acaba se acomodando. Mas por quê? A visão de fora prevenção de perda e segurança. Sim. Mas mudou, né? Historicamente no Brasil, não. Ainda tem muita. Tem muitos muita. que pensam exatamente dessa forma. Não, mas eu digo mudou assim, no sentido de a importância que se dava para a prevenção de perdas há 10 anos atrás, a importância que dá hoje. Sim, eu também comecei como fiscal, então era muito mais voltado para o patrimonial. Hoje eu fico muito feliz de ver, tem gente falando sobre resultado, trazendo diretor, gerente, a prevenção de perdas está envolvida. E eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Sim, com certeza. Eu vejo uma grande contribuição da Abrap nisso daí. Também atuando fortemente, né? Agora com o MBA também, né? Tem muita coisa boa vindo por aí para quem quer se especializar mesmo na área, aprender mais ou até mesmo ingressar,
na área, né? Então tem muita coisa boa Sim. por aí. Eu vou só aproveitar esse espaço aqui, a gente tá falando de... Fique à vontade, a casa curso, é sua. De desenvolvimento. A casa é sua. Eu tenho 2 cursos publicados no portal lá da Udemy. Um é focado a definições da área de prevenção de perdas e outro é mais atuação mais operacional mesmo. Então falar sobre recebimento, sobre operação de caixa, sobre reposição, enfim. Mas eu não quero falar especificamente sobre esses que estão publicados. O que acontece? Quando eu fiz eles, eu fiz de uma forma meio que amadora, sem... Então o áudio não ficou muito bom, o vídeo também não ficou aquela belezura. O conteúdo até tá bom, mas eu vi que dá para melhorar. Como o portal ele possibilita que seja trocado os vídeos, que legal. E o acesso é vitalício, então quem já comprou, ele vai ter acesso, eu vou regravar esses 2 cursos, ele vai ter acesso vitalício, eu vou trocar os vídeos e ele vai rever novamente. E quem não comprou ainda, eu vou fazer um novo lançamento deles, quando eu terminar essa repaginação, e aí eu vou estar fazendo publicações aí quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais de prevenção de perdas, tem essa oportunidade aí também. Cai pra dentro, cursos bem baratinhos, assim, é bem acessível. E ajuda bastante também, Sim. né? Ajuda bastante também. Eu conheço um pouco dos conteúdos que o Daniel ele tem postado e, cara, é riqueza. Vale muito a pena, sim, para quem quer entrar na área de prevenção de perdas, conhecer mais, se especializar, cai para dentro, porque o conhecimento é algo que ninguém vai tomar de você. Tá bom? Eu queria agradecer de coração a todos que estão assistindo esse podcast, né? Envia para quem você quiser, para os profissionais da área de prevenção. Olha que riqueza que nós trouxemos aqui para essa mesa. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta aqui embaixo os desafios que você passa na prevenção de perdas de um modo geral, principalmente gestão de estoque, foi o assunto que nós trouxemos aqui hoje. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores por estarem conosco e acreditarem nesse projeto. Passar para o Cordeiro, quer deixar alguma mensagem, Cordeiro? Queria agradecer também a visualização, né? A oportunidade, primeiramente, de estar aqui, de estar fazendo essa troca de ideias, troca de conhecimento com todos vocês, e pedir para que não se esqueçam de ir lá no Instagram lá e seguir o Basecast, porque ali a gente vai começar a trazer cada vez mais cortes. Às vezes é muito longo, a gente faz 1 hora, 1 hora e pouco, e às vezes as pessoas não consigo assistir tudo, mas lá a gente vai trazer vários cortes desses podcasts e vem com a gente. Continue acompanhando. Muito obrigado e até o próximo. Tchau.